Vamos iniciar então hoje o terceiro verbo, o terceiro capítulo da série Os Verbos de Deus a Abraão. Temos como base Gênesis 12, onde o Senhor fala para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Esses foram os dois primeiros verbos, sai e vai. E hoje nós vamos falar sobre farei, far-te-ei, farei de ti. Vamos lá? Gênesis 12, a palavra diz assim no versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação. De ti farei uma grande nação. Os dois primeiros verbos, o verbo sair e o verbo ir, sai e vai, eles eram de responsabilidade de Abraão. Falamos disso na quarta-feira passada. Abraão tinha que sair, Abraão tinha que ir. Mas os demais verbos de Gênesis 12, todos eles estão relacionados a Deus. A parte de Abraão seria sair e ir, e a parte de Deus, todo o resto do que com Abraão e com Sara iria acontecer. Quando nós falamos que uma parte é nossa e uma parte é de Deus, nós entendemos o nosso limite humano, não é? Os judeus ortodoxos, ou os não tão ortodoxos, eles também usam a famosa kippá, aquele chapeuzinho aqui em cima, e aquele chapeuzinho ele representa um limite. Os judeus entendem que o limite deles vai até aqui. Daqui para cima não é com eles, é com Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E quando nós entendemos que há uma parte que é nossa, e existem verbos que não são cumpridos por nós, mas são cumpridos por Deus, nós entendemos esse limite. Nós entendemos que existem muitos campos e muitas coisas que não dependem, na verdade, daquilo que nós podemos ou não fazer, podemos ou deixamos de fazer, que na verdade depende de Deus, da vontade dele, do propósito dele, da capacidade, da unção dele e da vontade dele. E se nós não entendermos isso, nós começamos a nos relacionar com um Deus meramente reativo. Eu fiquei pensando nisso ontem, é muito legal, muito legal. Quando nós achamos que Deus só é movido pelo que fazemos, nós nos relacionamos com um Deus única e exclusivamente reativo. Ele só reage aos nossos estímulos. Deus só reagiria ao que nós, como homens, programaríamos ou faríamos para que Deus pudesse, de alguma forma, agir. E é uma grande mentira. Nós não temos um Deus meramente reativo. Nós temos um Deus criador, e por isso ele é criativo. Nós temos um Deus que criou todas as coisas, e por isso ele age, não somente reage. Quando nós entendemos que existem coisas que nós fazemos, mas existem coisas que só Deus faz, nós entendemos um pouco da grandeza de Deus, um pouco do poder de Deus sobre as nossas vidas. Nós entendemos um mínimo, pelo menos, da nossa relação com Deus, de quem Deus é e de quem nós somos. Se nós entendemos que nós não servimos a um Deus meramente reativo, nós entendemos que existe um Deus que faz a sua vontade. Existe um Deus que tem a sua vontade superior a qualquer coisa que nós, como homens, possamos fazer ou deixemos de fazer. Então você está dizendo, bispo, que aquilo que eu faço ou deixo de fazer não importa para Deus? Para a vontade de Deus, às vezes não, e não fique triste de eu falar isso. A vontade de Deus é superior. Veja, vou te dar um exemplo. Segundo Crônicas 20, Deus fala para um rei chamado Josafá que ele deveria tomar posição. Ele deveria se apresentar na guerra. Tomar posição significava
Vá até o ambiente da guerra. Se posicione como se lutar você fosse, mas fique parado e veja o que eu vou fazer. Qual era o verbo de Josafá? Se posicionar. E o resto? O resto era Deus. Deus queria que ele fosse até lá só para contemplar, só para enxergar. Tanto que Deus fala para ele, depois você lê em 2 Crônicas 20, fique parado, não faça nada. Quem vai fazer sou eu. E foi exatamente isso que Deus falou para Abraão. Abraão, sai e vai. E eu vou fazer de você um pai de muitas nações. Eu vou fazer de você um homem que vai gerar o meu povo. Eu vou fazer de você aquele que eu tirei das trevas e coloquei no reino da luz. E eu vou fazer de você alguém que possa gerar muitos filhos. Então, Deus, quando fala para ele isso, ele também fala para nós. Sabe quem faz de nós? Muitas vezes nós achamos no nosso egoísmo e no nosso egocentrismo que somos nós. Ah, eu faço o meu caminho, eu faço as minhas escolhas, eu tomo as minhas decisões, eu faço de mim mesmo. E não foi o que Deus falou para Abraão. Deus falou para Josué que Josué faria o povo dele herdar a terra. Deus falou para Josué que Josué faria com que o povo entrasse em Canaã. Mas para Abraão, Deus falou, eu vou fazer. Eu vou fazer. E se tem uma coisa maravilhosa, é quando Deus nos mostra, quando Deus nos fala que Ele vai fazer. Quando Deus nos mostra e quando Ele nos fala que Ele vai fazer, significa dizer que a nossa incapacidade, as nossas dificuldades e as nossas dores e os nossos impedimentos, nada disso, nada, absolutamente nada, vai impedir o agir de Deus. Por isso que a Bíblia fala, agindo Deus, quem impedirá? Nem nós podemos agir. Aliás, nem nós podemos impedir o seu agir. Então, quando Deus fala para Abraão, eu vou fazer de você, significava que Abraão ele não tinha nenhum tipo de impedimento, limite ou incapacidade. Significa que Abraão estava aberto, ilimitado e cheio da presença de Deus. A ponto de Deus falar para ele, eu vou fazer de você. E sabe o que Deus está falando para nós hoje? Ele vai fazer de nós. Não são as nossas escolhas, nem a nossa capacidade. Não é o nosso currículo e nem quem nós conhecemos. Não é o grupo de pessoas com os quais nós andamos. E nem aqueles que nós um dia rompemos. Ele vai fazer de nós. Ele, o próprio Deus. E quando nós entendemos isso, sabe o que significa? Significa que nós não temos limites. Significa que tudo está no controle das mãos dele, não de forma religiosa. Porque religiosamente o homem coloca as coisas na mão de Deus quando não tem mais o que fazer. Quando eu como homem não tenho mais saída, o que eu faço? Ai, coloquei nas mãos do Senhor, seja o que Deus quiser. Não é isso que Deus está falando. Não é isso que Deus está falando. Nós não vamos colocar nas mãos de Deus, ou saber que tudo está nas mãos de Deus, quando não tiver mais saída. Abraão não tinha nada, a não ser a sua esposa, o seu sobrinho e algumas coisas que ele saiu de casa. Mas ele tinha um Deus. E sabe o que nós precisamos entender? Não somos nós. Não é o que nós temos. Não é quem nós nos tornamos. É o Senhor. Deus vai fazer de nós um povo sarado, um povo limpo, um povo abençoado, um povo suprido, um povo feliz. Deus tem essa promessa sobre as nossas vidas. Eu farei de você. Far-te-ei. Eu vou fazer de ti, Abraão. Não é você. Não é o que você sabe. Não é o que você entende. Eu farei. E quando Deus fala, eu farei, em primeiro lugar, a paz de Deus enche o nosso interior. Porque já não depende de nós.
Nós cumprimos os nossos verbos, sair e ir. E agora nós nos enchemos de paz. Porque cada vez que Abraão era roubado na sua paz, cada vez que Abraão pintava na cabeça dele uma dúvida, ele ia até Deus e falava: Senhor, cadê o filho que o Senhor me prometeu? E Deus falava: sai dessa tenda, olha para o céu, tenta contar as estrelas. Eu vou te dar filhos como a areia da praia que você não pode nem contar. Não era papel de Abraão. Tanto não era que quando Abraão falou com Deus e Deus disse: fala para Sara que eu vou dar um filho para ela. E o anjo foi até Sara e falou: Deus vai te dar um filho, vai ser de você. Ela ri. Por que ela ri? Porque na cabeça dela, ela olhava a sua incapacidade e a incapacidade física do seu marido, mas não era nem Sara nem Abraão, era Deus. E isso traz paz. Receba a paz no teu interior em nome de Jesus. E em segundo lugar, quando nós sabemos que é Deus quem faz, não tem como dar errado. Irmãos, as falhas são nossas. Os erros são nossos. As péssimas escolhas são nossas, as estratégias infalíveis e completamente frustradas são nossas. Com Deus não tem falha. E o plano que Ele tem para mim e para você não vai falhar. Não vai falhar. Podem mudar feriado, podem adiantar, atrasar, pode vir o que for. Os planos de Deus não serão frustrados. Por quê? Porque não tem falha. E em terceiro lugar, para a gente encerrar, quando nós sabemos que é Deus quem faz, significa dizer que os caminhos já estão aplainados. Já existe caminho no deserto. Já existe rio nos ermos, porque é essa a promessa do Senhor em Isaías. Eu vou colocar um caminho no deserto. Eu vou colocar rios no ermo. A terra seca vai ter água. E nós podemos atravessar e nós podemos passar, porque é Ele quem prepara o caminho. E sabe o que está acontecendo exatamente agora? São 7h12. Sexta-feira à noite. Terceiro dia de feriado. Segunda, mais um dia de feriado. Praticamente amanhã, sábado, um dia morto. Sabe o que está acontecendo hoje? O Senhor já preparou e já está preparando o caminho para esse encerramento de mês em nome de Jesus. O Senhor está preparando e já preparou o caminho para que nós vivamos um final de semana de honra e para que a semana que vem, mesmo não tendo todos os dias úteis que nós pensamos que teríamos, Ele nos trazer e fazer de nós pessoas bem-sucedidas, abençoadas, marcadas por milagres em nome de Jesus. Amém? Por isso que Deus fala para Abraão: eu vou fazer de ti. Esquece. Tem muita coisa que não sou eu, tem muita coisa que não é você. Tem muita coisa que a gente fica gastando a nossa capacidade de pensar, os nossos neurônios e buscando possibilidades, caminhos e pensando o que vai ser, como eu vou fazer, com quem eu vou falar. E tem coisa que não somos nós. É Deus. Agindo Deus, ninguém impedirá.